É um número bem grande. Eu ontem eu entrevistei a gestora de Gravatal, tinha cento e poucos alunos. São Uhum. Lugero está um volume bem expressivo. Como é que está a situação? A gente, Diga. não, eu ia completar, né? Porque a Sim. gente tem também educandos oriundos de Pedras Grandes, que Pedras Grandes não tem a PAI, a gente acaba atendendo uns alunos de lá também, mas é bastante aluno porque a gente tem uma estimulação precoce, um programa de estimulação precoce assim bem divulgado, né? Sim. Então a gente atende muitas crianças de 0 a 6 anos. E como é que cresceu muito o número de alunos com os chamados PCDs? Sim, e também, mas o que a gente mais atende, né, na estimulação precoce são crianças com atraso no desenvolvimento, são crianças com suspeita de transtorno do espectro autista, algumas não estão fechadas ainda, e tem aumentado muito o número pelo conhecimento que chega, né, a gente tem uma equipe de avaliação muito boa, e também divulgação, né? As pessoas têm chegado quanto mais cedo possível o atraso da criança, então é chegado isso muito cedo para nós, né? Com certeza. A PAI de São Lugero entrou com um projeto para os fundos os recursos do FIA? Do FIA, sim. Ano passado a gente foi contemplado por o FIA estadual no valor de 206 mil. E esse ano já entrou com um projeto também? Não, esse ano ainda não foi lançado o edital, né? Então agora está no período de captação desses recursos, né? E Sim, depois futuramente vai ser divulgado com certeza um novo edital. Então, sim. assim, tanto a PAI de São do Gero como outras APAES, a gente vive atrás de projetos, né? A gente É. vive atrás de recursos para manter essa demanda e para manter uma qualidade, para manter tudo isso. Infelizmente, né, diretora, infelizmente o Estado ainda não consegue cobrir exatamente, né, todas as necessidades. Aqui em Tubarão existem 26 ou 27 instituições de caridade, né, escolas, etc., que também precisam, além desse recurso, fazer rifa, fazer galeto, uma série de, né, contar Isso. com a colaboração de pessoas da comunidade, o que é um problema, né? Isso é uma forma permanente, É. né? No momento, além do projeto que a gente ganha, a gente tem uma rifa também em andamento, porque precisa, né? Precisa estar o tempo todo. É um gasto muito grande. Estou atendendo 256 pessoas, é uma equipe É. técnica de 44 funcionários, é uma folha de 180 mil por mês, fora gasto, né, como alimentação, saúde, e a PAI atende nas três esferas, saúde, educação e assistência social. Então, muitos dos nossos educandos, a gente tem um grupo também, um programa do mercado de trabalho, né? E eles vêm de comunidades pequenas do interior, né? Sim, Então, eles precisam depois ir para a escola no outro período. A gente dá alimentação aqui, eles tomam banho na PAI, para daqui eles já ir direto para a escola. Então, a sim. gente tem todo esse trabalho social para ajudar as famílias também, né? Ah, com certeza. É. Infelizmente nós não temos ainda esse retorno do ponto de vista das pessoas que vão fazer o imposto de renda, que pode, a maioria nem sabe, inclusive, que pode destinar 3% para o FIA, né, Fundo da Infância e Adolescência, e para o Fundo do Idoso também. Né? Isso, a gente tenta divulgar sempre, assim, a É. gente tem o CMDK, né, que trabalha bastante em cima dessas divulgações aqui de São Gero, e esse fundo, né, ele até foi um movimento da PAI, há 10 anos atrás, aqui para São Gero, de estar criando esse fundo também do FIA Municipal, né, e o nosso FIA Municipal, ele funciona bem. Então, a gente está todo ano sempre divulgando, né, e daí tem o FIA estadual também, então é importante as empresas saber, né, o quanto Claro. pode deixar no nosso estado, né? Enriquecer o nosso estado com educação, com atendimento, né? Né? Então, quanto mais conhecimento, mais recursos para esses fundos estaduais a gente vai ter e não deixar esse dinheiro sair daqui, que é um dinheiro nosso, né? Um dinheiro da Claro. população de Santa Catarina. Então, assim, manter, né, as cidades, manter os FIAs estaduais, os FIAs da cidade, né? E o estadual também, né? Manter esse FIA e esse depósito, destinar essa parte. E muita Claro. gente falta realmente conhecimento para isso. E é muito importante a gente divulgar cada vez mais para que a gente tenha cada vez mais recursos para nossas crianças se desenvolver, né, muito bem. Então, a gente tem
do FIA local da cidade, né, a gente tem diversos projetos já contemplados. O grupo SC Todo Dia está fazendo exatamente uma campanha chamada Leão do Bem, no sentido de fazer com que as pessoas se conscientizem. Nós temos um potencial de 9 milhões de reais na região, né? Existe idealmente existe isso. Mas nós tivemos, por exemplo, 700 mil aqui em Tubarão. Né? Foi isso que cresceu 100% aqui na cidade. Cresceu 100%. Então existe aí um potencial de crescimento muito grande. As pessoas precisam se conscientizar de que elas não vão tirar dinheiro. Elas vão simplesmente destinar o dinheiro que iria para Brasília para ficar aqui. Ficar na cidade, para ficar no estado, né? A campanha que a gente sempre tenta fazer com nossos contadores também. Sim. Né? De eles estar conscientizando cada pessoa que chega até eles. Mas hoje muita gente faz na própria casa, né? Pois então, às vezes, mas a gente tenta também sempre estar divulgando, e é importante essa campanha, até se você puder compartilhar com a gente, que a gente ajudar a disseminar isso, porque é muito importante manter esse valor aqui, manter esse valor em Santa Catarina, porque a gente precisa, né, evoluir cada vez mais. Com certeza. Nossa intenção é exatamente essa. Nós estamos falando com todas as APAES exatamente nesse sentido, né? Para a gente divulgar a atuação das APAES e motivar as pessoas a deixarem esse recurso aqui, em vez de mandar para Brasília, né? Gestora da APAE de São Ludgero, Daniela Urix Nunes, muito obrigado pela entrevista. Parabéns pelo trabalho também. E conte com a gente. Certo, muito obrigada por abrir esse espaço, né, para a gente falar de projetos tão importantes para o funcionamento mesmo das APAES. É a nossa obrigação. Grande abraço. Um abraço. Olha, mais de 256, eu acho que a gestora falou, né? Olha, um bocado de criança aí que a APAE de São Ludgero atende. Meu Deus. E o trabalho das APAES, de uma maneira geral, são muito bons, né? Mas muito bem feitos. 11h19. A Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado aprovou nesta terça-feira um requerimento de convocação dos ex-governadores Cláudio Castro, que é do PL do Rio de Janeiro, e Ibanez Rocha, do MDB do Distrito Federal. As convocações têm como objetivo ampliar a investigação sobre o caso Master, que envolve suspeitas de irregularidades em operações financeiras, lavagem de dinheiro e uso de instituições bancárias para ocultar recursos de origem ilícita. Castro e Ibanez renunciaram aos cargos nos últimos dias. Cláudio Castro renunciou na semana passada, um dia antes de ser condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, por abuso de poder político e econômico. O Rio de Janeiro é um país à parte, né? Tem quantos governadores do Rio de Janeiro estão ou foram presos? Praticamente todos. Que eu me lembre, só o atual e a Benedita, que não foram presos. Todos os outros, todos ou estão ou foram presos em algum momento. A Polícia Rodoviária Federal iniciou às 0h dessa quinta-feira de hoje, né, em todo o Brasil, a Operação Semana Santa 2026. A mobilização termina no domingo às 23h59. 23h59. O feriado deve registrar aumento do fluxo de veículos nas rodovias federais, aumentando o risco de acidentes. Por isso, a PRF vai reforçar a fiscalização nos locais e horários onde, estatisticamente, há maior probabilidade de ocorrências com vítimas graves. As ultrapassagens indevidas serão o foco da fiscalização. Essa manobra é a principal responsável pela colisão frontal, tipo de acidente que mais mata nas rodovias federais brasileiras. De 2023 a 2026, a PRF em Santa Catarina registrou 580 acidentes causados por ultrapassagens indevidas, nos quais 804 pessoas ficaram feridas e 61 morreram.
A Mercado Livre, uma das maiores plataformas de comércio eletrônico da América Latina, irá investir cerca de R$500 bilhão, ou seja, 500 milhões de reais, para a construção de um centro de distribuição no município de Jacareí, interior de São Paulo. A cidade é conhecida como a capital da cerveja e deve receber cerca de 5.000 postos de trabalho diretos e indiretos. Conforme informações da Prefeitura de Jacareí, o novo núcleo de operações contará com uma área total de 300.000 metros quadrados, sendo que 140.000 metros quadrados corresponde à área que será onde haverá realmente construção, a área efetivamente construída. Os processos de negociação para a instalação de um novo centro da empresa no município iniciaram em 2025, com formalização oficial ocorrendo no primeiro trimestre de 2026. Um dos principais atrativos do novo megacentro é que ele deve, como diz, trazer 5.000 novos postos de trabalho, quanto também pela atividade econômica que vai ser gerada na região pela presença da imprensa. Continua. 11h23. Mudanças no padrão climático, elevação das chuvas e impacto direto na produção agrícola nos próximos meses deixam especialistas em alerta. A possibilidade do avanço do El Niño no sul do Brasil já atinge 84,6% de probabilidade para os próximos meses, conforme projeções climáticas internacionais e boletins técnicos estaduais. O cenário indica uma mudança significativa nas condições do tempo, com reflexos diretos no campo e na economia, principalmente no Rio Grande do Sul, em caso de um super El Niño no inverno. Os dados apontam para o enfraquecimento gradual do Laninha e uma transição para condições de neutralidade, evoluindo posteriormente para o fenômeno climático do El Niño. Com a possível consolidação do El Niño, a previsão indica uma mudança gradual no comportamento do clima ao longo do trimestre abril, maio e junho, com impactos diretos nas condições meteorológicas. Em abril, as chuvas ficam mais irregulares, com volumes próximos ou abaixo da média. Em maio e junho, há um aumento da chuva com chances de ficar acima da média. As temperaturas podem variar bastante, com alternância entre calor e frio intensos. E com essa notícia encerramos o Hora da Cidade dessa quinta-feira. Hoje é dia 2 de abril de 2026. Muito obrigado pela sua audiência. Amanhã, como é feriado nacional, não teremos a programação jornalística aqui na rádio. Então, tem todos um excelente feriadão. E segunda-feira estaremos de volta, eu e Juliano Bittencourt, às 10 da manhã. Você ouviu Hora da Cidade, de segunda a sexta-feira, aqui na Rádio Cidade. Cidade FM. Jornal da Rádio Cidade. Crítica e informação. Os principais fatos do dia. Política, economia, esportes. Os acontecimentos da nossa região, do Brasil e do mundo. Jornal da Rádio Cidade. De segunda a sexta, em 2 edições. Às 5 e às 6 da tarde. Jornal da Rádio Cidade. A notícia em primeiro lugar. Patrocínio. No Reserva Revoredo, qualidade de vida deixa de ser sonho e se torna realidade. Reserva Revoredo, feito para viver em família. Eles não falam, mas sentem medo. Sentem dor e sentem abandono. Todos os dias, milhares de animais sofrem maus tratos em silêncio. Bater, abandonar ou deixar sem comida e cuidados é crime. Denunciar é um ato de amor. Proteger é um dever de todos nós. Se você vir maus tratos, não se cale. Disque 181. Os animais precisam da sua voz. Maus tratos a animais é crime. Denuncie. Uma campanha Grupo SC Todo Dia de Comunicação. É
hora de se prevenir contra a gripe. Já está disponível na Drogaria Catarinense a vacina da gripe tetravalente, com condições especiais. Vacine-se e fique protegido contra 4 cepas do vírus influenza. Informe-se na DC mais próxima ou em nosso site, drogariacatarinense.com.br. Vacina da gripe, dose de proteção para toda a família. Faça a sua na Drogaria Catarinense. Todos os anos, milhões de reais deixam nossas cidades. O Leão do Bem nasceu para virar esse jogo. Em 2025, as entidades assistenciais de Tubarão poderiam ter recebido 9 milhões de reais em destinação do imposto de renda. Mas apenas 700 mil reais ficaram na Cidade Azul. Você não ouviu errado, mais de 8 milhões foram para Brasília. Verba que pode fortalecer entidades sociais em 2026. Está nas suas mãos mudar essa história. Converse com o seu contador e peça a destinação de até 6% do imposto devido. E se você mesmo faz a declaração, lembre-se de verificar esta opção antes de enviar. Leão do Bem, se é daqui, pode ficar aqui. Uma campanha do Grupo SC Todo Dia de Comunicação. Chegou a hora de acelerar suas conquistas. No Sicredi, você financia seu veículo com condições especiais, um atendimento próximo que entende a sua realidade e ainda aproveita soluções como tag de passagem e seguro alto. Confira as revendas parceiras disponíveis mais perto de você. Fale com seu gerente ou procure a sua agência. Sicredi, é ter com quem contar. O Sul integrado pela notícia, unindo as redações do Grupo Catarinense de Rádios e informando você. Alô Tubarão e região, Rádio Cidade. Alô Criciúma e região, Rádio Cidade em Dia. No ar, redação SC Todo Dia. Onze horas e 31 minutos, muito bom dia, hoje é quinta-feira, dia 2 de abril de 2026, está no ar mais uma edição do Redação SC Todo Dia. Eu sou Paulo Monteiro, te faço companhia até às 12 horas com muita informação para toda Criciúma e Tubarão. Lembrando que você pode sempre nos acompanhar ao vivo pelo Dial em 89.1 FM na Rádio Cidade em Dia de Criciúma e também em 103.7 FM na Rádio Cidade de Tubarão. Com imagens ao vivo pela internet, né? Também pode nos acompanhar pelo YouTube e pelo Facebook, tanto da Rádio Cidade em Dia quanto da Rádio Cidade de Tubarão. Bom, neste momento em Criciúma, termômetros marcam 28 graus, é um dia de sol entre nuvens aqui na região central e que deve ficar mais ou menos nessa temperatura. Tá agradável, tá relativamente agradável aqui em Criciúma neste momento. Em Tubarão da mesma forma, 29 graus marcam os termômetros agora na Cidade Azul, com sol entre nuvens, pode ser que chegue aí um pouquinho mais do que esses 29 que já estão.
De imediato vamos para a capa do portal sctododia.com.br, o portal do grupo SC Todo Dia de Comunicação, que traz informações, por exemplo, sobre meio ambiente. Recicla Junto amplia impacto ambiental e social na região. Programa permanente já retirou quase 500 mil quilos de resíduos e fortalece cooperativas locais com ações semanais. Também capa no portal, serviços públicos municipais de Itajaí terão horários especiais nesta sexta-feira. Esquema especial foi preparado para áreas da saúde, educação, obras, transporte coletivo e saneamento básico. Na política, PSDB de Santa Catarina sinaliza apoio a Jorginho Melo em 2026. Declaração dada em entrevista à Rádio Cidade de Tubarão pelo deputado estadual Marcos Vieira, ele que é presidente nacional do partido. Essas e outras informações você confere a partir de agora na capa do portal sctododia.com.br. Bom, 11h34, vamos com as informações do tempo. Ronaldo Coutinho está chegando por aqui trazendo o clima na cidade. Então vamos ter aí condições de tempo no geral mais para bom na região, né? De hoje até sábado, maior parte do dia se aproveita. Calor, não aquele calor exagerado, mas quente. E no domingo já pode ter chuva de manhã para frente. De hoje até sábado, se tiver ali entre 3 e 5 da tarde até umas 8, 10 da noite, é o horário assim provável. Pode vir no meio, final da tarde ou só à noite. Mas boa parte do dia se aproveita e muita gente vai passar sem chuva nenhuma até sábado. Domingo é que tem uma chance maior de chuva já pela manhã em diante. E semana que vem está indicando aí uma queda de temperatura a partir de quarta. Da Climatea, Ronaldo Coutinho. Muito obrigado, Ronaldo Coutinho, trazendo as informações, portanto, aqui do tempo no Fala Cidade não, né? No Redação SC Todo Dia. Bom, 11h35, no Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo, celebrado nesta quinta-feira, a Prefeitura de Criciúma realiza oficialmente a autorização para a licitação da construção da Cidade do Autista. A nossa repórter Manuela Oliveira acompanhou a coletiva com o prefeito Vaguinho Espíndola sobre esse passo importante dado aqui no município para atendimento às pessoas autistas. É uma honra, né, hoje estarmos aqui justamente no dia em que celebramos o Dia da Consciência do Autista, o Dia Mundial, né? E nada é por acaso, né? Nós estamos completando, né, praticamente um ano, né, do momento em que nós sentamos com a Aprofulcre, que era quem detinha a propriedade daquele terreno onde era o alvarado antigamente, e foi, né, em meados de março que nós de fato batemos o martelo na aquisição daquela área, né, para que aí sim a gente pudesse começar a desenvolver então o projeto da concepção de cidade do autismo. E justamente no dia de hoje, né, a gente está aqui entregando a autorização para a licitação. De fato, é um projeto que vai transformar vidas, vai mudar a qualidade de vida das crianças, das famílias que são diagnosticadas com o espectro do autismo. É um espaço que terá lá várias terapias, né, mas além disso tudo, um espaço, né, de terapias externas. Né? Nós teremos lá ecoterapia, teremos lá sinoterapia, mas teremos lá também um espaço para os pais, né, para os pais atípicos. Né? O que muito se vê hoje em casa de autistas ou então em centros de referência é um atendimento único especializado para as crianças. Lá não, a gente vai ter esse envolvimento porque todas as questões que falam sobre neurais divergentes, eles falam sobre essa questão da conectividade. Quando os pais estão participando e dão continuidade de todo aquele serviço que é feito durante o período que as crianças estão, com certeza a evolução é muito maior também. E claro, é um local de acolhimento, é um local de compreensão, é um local de respeito. Fala-se muito quando se tem a questão do TEAS, fala-se em cura, não é essa a palavra. A palavra é compreensão, é acolhimento, é encaminhamento, e é isso que nós vamos estar proporcionando lá para todas aquelas crianças que hoje estão na rede municipal. Temos algo em torno de 800 crianças que já estão na nossa rede municipal, de nível de espectro 1 e 2. Então, nos contraturnos escolares, eles estarão sendo acolhidos lá, nessa que será, sem dúvida nenhuma, uma referência, né, no acolhimento para esse tipo de situação. Tá, então, o prefeito Vaguinho Espíndola falando sobre esse novo espaço cuja licitação foi autorizada nesta manhã de quinta-feira aqui em Criciúma. 11h37, com mais de 1.000 ocorrências de trânsito em 2026, Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina reforça alerta para a Páscoa. Quem traz as informações é o repórter Eduardo Melo. O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina reforça medidas de prevenção para garantir um feriado seguro.
De acordo com os dados abertos da Polícia Rodoviária Federal, as rodovias de Santa Catarina registraram mais de 1.300 sinistros nos primeiros 2 meses do ano. Para o CBMSC, o cenário exige um cuidado ainda maior durante o feriado. A primeira orientação da corporação é também uma das mais importantes: se beber, não dirija. Além da atenção no trânsito, o CBMSC destaca que a segurança do feriado também começa dentro de casa. Antes de viajar, é fundamental desligar aparelhos elétricos das tomadas, apagar as luzes, fechar o registro de gás e verificar se velas, incensos ou outras fontes de calor foram totalmente apagadas. Produtos inflamáveis, como tintas e solventes, também devem ser armazenados em locais ventilados e afastados de qualquer fonte de ignição. Nas praias, o cuidado deve ser mantido durante todo o feriado. Para famílias com crianças, a recomendação é utilizar pulseiras de identificação distribuídas gratuitamente nos postos e manter os pequenos sempre sob supervisão direta. Mesmo fora da alta temporada, o monitoramento do CBMSC segue de forma estratégica em diferentes pontos do estado, com o encerramento da pós-temporada previsto para 5 de abril. Repórter Eduardo Melo. Muito obrigado, Eduardo Melo. Agora são 11h39. Farol reabre para visitação no fim de semana em Laguna. Mais detalhes na reportagem de Alexia Vieira. Farol de Santa Marta volta a receber visitantes neste primeiro final de semana de abril, em Laguna. A abertura ocorre de sexta-feira, dia 3, até domingo, no dia 5, oferecendo ao público a oportunidade de conhecer de perto um dos cartões postais mais conhecidos do litoral sul catarinense. Inaugurado em 1891, o farol é considerado o maior das Américas e um dos maiores do mundo, construído com óleo de baleia. A visitação acontece em 2 períodos, das 9 horas ao meio-dia e das 14 horas às 17 horas, permitindo que moradores e turistas explorem a estrutura e a história do local. O acesso é gratuito e não é necessário fazer agendamento prévio. Para entrar, basta doar 1 quilo de alimento não perecível. Reportagem Alexia Vieira. Muito obrigado, Alexia Vieira. Agora são 11h40, vamos com as informações do Criciúma Esporte Clube, que estreou em casa na Série B do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira. Quem traz os detalhes é o repórter Thiago Inácio. O Criciúma empatou na noite desta quarta-feira pelo placar de 1-1. O jogo em casa para 7.482 torcedores que viram o Criciúma não conseguir sair do empate em 1-1 contra a equipe do Atlético, que saiu na frente logo no comecinho do jogo, com 1 minuto de bola rolando. O Ronaldo, atacante rápido, veloz, forte da equipe do Atlético, fez 1-0. E aí no segundo tempo, numa jogada de pênalti, né? O Marcinho fez a jogada para cima do zagueiro do Atlético, que acabou metendo a mão na bola. Pênalti que o Jonathan Robert bateu, converteu e empatou a partida, dando os números finais. Aliás, o Jonathan Robert foi a baixa no jogo de ontem, acabou sendo substituído com uma lesão na posterior da coxa direita. Fisgou, sentiu, saiu, inclusive precisou de ajuda para deixar o gramado no final da partida. O meia atacante do Criciúma, camisa número 10 do Tigre, o autor do gol carvoeiro na noite de ontem no estádio Heriberto Wilson. O Criciúma que se reapresenta na tarde de hoje no CT Antenor Angeloni e agora começa a preparação. Curta preparação para encarar o Goiás segunda-feira em Goiânia pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. Reportagem Thiago Inácio. Muito obrigado, Thiago Inácio. Agora são 11h41. Vamos com um comentário diário de Denis Luciano. Alô, Denis. Alô, você que se liga na cidade. Hoje o comentário não é meu. Hoje o comentário vem do editorial da Folha de São Paulo de ontem, 1º de abril. E não é mentira, não. Ouve só. Para o ministro do Supremo Tribunal Federal, tudo. Para os demais cidadãos, a lei, tal como amplamente interpretada por um ministro do Supremo. Cristaliza-se no Brasil um regime anômalo de prevalência de 10 indivíduos sobre o restante da sociedade. Como se vê pelas decisões de Alexandre de Moraes, a latitude de um juiz da corte quando os seus próprios interesses estão em jogo é máxima. Fulmina-se a regra que exige do magistrado afastamento de casos em que ele conste como vítima potencial. Sob sigilo, decretam-se prisões, censuras e intimações sem a devida provocação da Procuradoria. Quem critica o arbítrio corre o risco de cair nas garras do grande inquisidor. Advogados não têm acesso aos autos. Burocracias do Estado são obrigadas a ajoelhar-se diante da toga agigantada.
A atividade policial sujeita-se a intervenções esdrúxulas, como a que por um período escudou de investigação material apreendido sobre a máfia que atuava no Banco Master. A intimidação da Receita Federal levará servidores a adotarem a regra tácita de não abrirem procedimentos administrativos quando detectarem inconsistências fiscais relacionadas aos Supremos Magistrados. Afinal, o resultado mais brando poderá ser o afastamento sumário da função, com um rastreador no tornozelo. Ameaça parecida paira sobre o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o instrumento mais eficaz do país para detectar transações atípicas de que as atividades ilícitas a miúde se valem. Num golpe solitário de caneta, Moraes esvaziou o órgão. Não há o que controle um ministro do Supremo que se ponha a subverter a institucionalidade para se proteger e atingir supostos adversários. Ele não depende da petição de partes para agir sobre virtualmente tudo o que deseje. A submissão das decisões individuais aos pares, imperativo dos tribunais, passou a ser na prática facultativa. Um ministro pode atuar como o demiurgo que desfaz e reescreve as leis e manda soltar, prender, calar, pagar e não pagar. A revisão do plenário, quando ocorre, não raro se depara com fatos consumados e danos irreparáveis. Mesmo o contrapeso do colegiado esbarrou no corporativismo quando 2 de seus membros passaram a ter as condutas questionadas no escândalo do Master. O encastelamento funciona como estímulo para que ministros reforcem as decisões singulares visando a autoproteção. Esvai-se a esperança de que comecem dentro do Supremo os ajustes para desbastá-lo dos superpoderes estranhos à República. Os ministros mostram-se incapazes de adotar um mero código de comportamentos óbvios, que já deveriam ser moeda corrente. É inevitável que caminhe no Congresso uma reforma para recolocar o STF em seu lugar constitucional. Hoje, a opinião ficou por conta deste editorial publicado pela Folha de São Paulo nesta quarta-feira, 1º de abril. Até a próxima. Denis Luciano, trazendo o seu comentário todos os dias aqui no nosso Fala Cidade novamente, né? Nosso Redação SC todo dia. 11h45, Parque Astronômico de Criciúma promove observação gratuita da lua cheia nesta quinta-feira. Detalhes com a repórter Clarissa Crispim. Para quem curte astronomia, terá uma oportunidade especial para observar o céu nesta quinta-feira. O Parque Astronômico Municipal Albert Einstein, em Criciúma, promove mais uma edição da observação gratuita da lua cheia. A atividade acontece das 8 às 9 da noite e é aberta para pessoas de todas as idades. Durante o período, os visitantes poderão observar a superfície da Lua, utilizando os telescópios do parque e contar com a orientação da equipe técnica, que também estará disponível para esclarecer dúvidas sobre o satélite natural da Terra. Segundo a gerente do parque, Emanuela Seron, a proposta é aproximar a comunidade da astronomia por meio de experiências acessíveis e educativas para toda a família. Localizado no alto do Morro Sequinel, o parque funciona diariamente, das 9 da manhã às 9 da noite. As observações com telescópio acontecem de quinta a domingo, das 8 às 9 da noite. E as sessões no planetário são realizadas às 3 e às 5 da tarde e às 7 horas da noite. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 48 3431 0400. Reportagem Clarissa Crispim. Muito obrigado, Clarissa Crispim. Agora são 11h46. Após agredir esposa, homem reage à abordagem e deixa policiais feridos. Detalhes com o repórter João Savi. Um homem de 37 anos foi preso após agredir a esposa e também policiais militares no bairro Linha Contese, em Turvo. De acordo com a Polícia Militar, o caso foi registrado nesta quarta-feira. O suspeito teria causado lesões na companheira de 47 anos. Durante a ocorrência, o homem ainda entrou em luta corporal com os policiais, causando arranhões e hematomas nos agentes. Ele foi contido com apoio de outras guarnições e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Araranguá. Um boletim de ocorrência foi registrado. Reportagem João Savi. Muito obrigado, João Savi. Agora são 11h47. Vamos com as informações diretamente de Brasília.
Carlos contradiz Michele sobre saúde de Bolsonaro. Abre aspas, saúde se deteriora, fecha aspas. Além de atualizar sobre o estado de saúde, Carlos Bolsonaro também criticou as regras impostas às visitas familiares. Quem traz as informações dos bastidores de Brasília é o repórter Marcos Padilha. O ex-presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, oficializou nesta quarta-feira sua filiação ao PSB. A movimentação ocorre em meio à reorganização do cenário eleitoral em Minas Gerais. O presidente Lula defende Pacheco como candidato ao governo do estado para dar palanque ao PT. O senador, no entanto, destacou que a filiação não representa oficialmente o lançamento de pré-candidatura e que as definições sobre as eleições devem contar com a participação de lideranças locais. Pacheco confirmou ter conversado com o deputado Aécio Neves, presidente do PSDB, sobre o cenário regional. O presidente Lula também ligou para o aliado desejando boa sorte na nova sigla. Pacheco disse que o PSB não é um partido de TikTok e que respeita a história da legenda. Afirmou ainda que a democracia virou sua causa de vida. Durante o evento, Pacheco destacou a postura do novo partido na pandemia e na defesa da soberania. O vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é do PSDB, elogiou a atuação do senador à frente do Senado durante a tentativa de golpe de Estado em 2023. Pacheco deixou o PSD após mudanças no cenário político mineiro, incluindo o governador Matheus Simões, que é do partido e assumiu o governo após a saída de Zema. A ida ao PSB foi articulada com o apoio de Lula e lideranças da sigla, que ofereceram ao senador um ambiente político mais estável e alinhado para uma eventual candidatura. De Brasília, para a Rádio Cidade, Marcos Antônio Padilha. Muito obrigado, Marcos Padilha, com as informações da política nacional. Agora são 11h50. Semana Santa em Tubarão terá programação especial com celebrações em 2 locais. Quem traz mais informações é a repórter Julie Espíndola. A paróquia da Catedral Diocesana de Tubarão preparou uma programação especial para a Semana Santa, com celebrações do Tríduo Pascal realizadas tanto na Catedral quanto na Igreja Sagrada Família, no bairro Vila Moema. As missas na Catedral serão presididas por Dom Adilson Buzin, enquanto na outra comunidade ficam sob responsabilidade do pároco Eduardo Rocha, ampliando o acolhimento aos fiéis. A programação começa na Quinta-feira Santa, com missa às 7h30 da noite. Na Sexta-feira Santa, a celebração da Paixão do Senhor ocorre às 3h da tarde, seguida pela tradicional procissão do Senhor Morto e Nossa Senhora das Dores, às 7h da noite, percorrendo as ruas centrais. No sábado, às 7h, será realizada a Vigília Pascal com o Rito do Fogo Novo. E no domingo de Páscoa, as missas acontecem apenas na Catedral, em 4 horários ao longo do dia. A sexta-feira também contará com a caminhada penitencial, com saída às 6h da manhã do Santuário Santa Terezinha, reunindo fiéis em um trajeto de oração até o Farol Shopping, onde será apresentada a encenação da Paixão de Cristo pelo Grupo Nosso Sim, reforçando o caráter de fé e reflexão do período. Reportagem, Julie Espíndola. Muito obrigado, Julie Espíndola. 11h51 agora. Morador usa mangueira de jardim para controlar incêndio em garagem. O proprietário conteve as chamas antes da chegada dos bombeiros. Informações com o repórter João Save. O morador controlou um incêndio na garagem de uma residência no bairro Ana Maria, em Criciúma. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o caso aconteceu na noite desta quarta-feira, por volta das 11h, na rua Rainha da Paz. O proprietário utilizou uma mangueira de jardim para conter as chamas antes da chegada da guarnição dos bombeiros. O fogo atingiu parte do forro da casa e também objetos que estavam armazenados na garagem. Quando chegaram ao local, os bombeiros realizaram procedimentos para eliminar os riscos e evitar novos focos. A residência ficou aos cuidados do proprietário, que recebeu orientações das equipes. Reportagem João Save. Muito obrigado, João Save. Agora são 11h52. Fogo em área isolada do estádio do Hercílio Luz é controlado após a ação dos bombeiros. Quem traz mais informações sobre o assunto é a repórter Alexia Vieira. O
Incêndio registrado no fim da tarde desta quarta-feira, dia 1º, mobilizou o Corpo de Bombeiros no estádio Aníbal Torres Costa, em Tubarão. As chamas atingiram a rampa de acesso da arquibancada em um espaço fechado utilizado como depósito de entulhos. De acordo com a guarnição, o fogo estava confinado em uma área cercada por tapumes e sem energia elétrica. O combate inicial foi feito por frestas na estrutura e, conforme as chamas diminuíam, os bombeiros precisaram remover parte dos tapumes para avançar na operação. Ao todo, foram utilizados cerca de 3,5 mil litros de água para conter o incêndio. A ocorrência durou aproximadamente 1h30 até que o fogo fosse completamente extinto. Não há informações sobre feridos. Reportagem Alexia Vieira. Muito obrigado, Alexia Vieira. 11h53. Cesta de produtos de Páscoa cai 5,73% neste ano. A mesa de Páscoa vai pesar menos no bolso do brasileiro pelo segundo ano consecutivo. Detalhes na reportagem de Marcos Padilha. Após visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro nesta quarta-feira, o ex-vereador Carlos Bolsonaro relatou que o pai segue com crises de soluços intermináveis e ininterruptas, além de uma piora progressiva do quadro clínico. Segundo Carlos, a saúde de Bolsonaro se deteriora rapidamente em razão das comorbidades e do cerceamento de liberdade. Além de atualizar o estado de saúde, Carlos Bolsonaro criticou as regras impostas às visitas familiares. Abre aspas, como determinam as peculiares regras impostas, os filhos só podem visitá-lo por 2 horas às quartas e sábados, tendo ainda que dividir esse tempo entre irmãos, fecha aspas, escreveu Carlos Bolsonaro nas redes sociais. A versão apresentada por Carlos contradiz com a divulgada pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que afirmou que o ex-presidente apresenta melhora. Em suas redes sociais, Michele declarou que Bolsonaro está bem na medida do possível e que as crises de soluço teriam dado uma trégua. O ex-presidente deixou o hospital na última sexta-feira, após 2 semanas internado para tratar uma pneumonia bacteriana bilateral. Desde então, passou a cumprir pena de 27 anos e 3 meses em regime domiciliar, em sua residência no bairro Jardim Botânico, em Brasília. A medida foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, que concedeu o benefício por 90 dias em razão das condições de saúde do ex-presidente. Antes disso, Bolsonaro estava custodiado na unidade prisional conhecida como Papudinha. A decisão também estabelece regras para o cumprimento da prisão domiciliar, incluindo visitas de familiares em dias e horários determinados, acesso a advogados e acompanhamento médico contínuo, sem necessidade de comunicação prévia às autoridades, desde que respeitadas as condições impostas pela Justiça. De Brasília, para a Rádio Cidade, Marcos Antônio Padilha. Muito obrigado, Marcos Padilha, e com isso encerramos o nosso Redação SC Todo Dia desta quinta-feira. Muito obrigado você que nos fez companhia até aqui, um forte abraço e até mais. Redação SC Todo Dia. Redação SC Todo Dia. ZYD 742. Cidade FM 103.7. A rádio da cidade. Entrevistas. O esporte discutido com opinião e bom humor. Um balanço do